Sabe aquela cena clássica de praia? Sol do meio-dia, areia queimando o pé, a gente sai correndo e, quando chega na água, ela tá gelada. Ou pelo menos bem mais fria. Pois é. As duas, né? Areia e água estão ali debaixo do mesmo sol, recebendo, a mesma energia. Por que essa diferença brutal de temperatura? Olha, essa é uma ótima pergunta. E a resposta tem a ver com uma guerra invisível por energia. Uma guerra? Gostei disso. É. E hoje, para decifrar as regras dessa batalha, a gente vai mergulhar numa aula em vídeo muito boa do canal Josimar Ribeiro. Legal. Porque essa pergunta, que parece simples, nos leva direto para um dos conceitos mais importantes da química, que é a termoquímica. Basicamente, a gente está falando do estudo de como o calor se move. O fluxo de calor. Exato. O fluxo de calor, principalmente em reações químicas. E para entender essa guerra na praia, a gente precisa primeiro definir o campo de batalha. Certo. Então vamos delimitar o terreno. No vídeo que a gente analisou, o primeiro passo é dividir o universo em duas partes, o que parece bem ambicioso. Parece, né? Mas é bem mais simples do que soa. É o seguinte, a primeira parte é o que a gente chama de sistema. Sistema. Que é só um nome técnico para aquilo que eu decidi observar. Pode ser a água do mar, um cubo de gelo na mão, o motor de um carro. É o nosso foco. Entendi. É o objeto de estudo. Isso. E todo o resto do universo a gente chama de vizinhança. Ah, ok. Então a gente meio que desenha um círculo imaginário em volta do que nos interessa. O que está dentro é o sistema, o que está fora é a vizinhança. Perfeito. Então, voltando para a praia, se o meu sistema é a água do mar, a vizinhança é a areia, o ar, o sol. É tudo que interage com ela, né? Exatamente. E essa distinção ela é crucial, porque o calor, por definição, é energia em trânsito. Ele sempre flui de um lugar mais quente para um lugar mais frio. Sempre. Sempre. Então, a gente precisa saber de onde ele está vindo e para onde está indo. O calor está fluindo da vizinhança para dentro do sistema ou do sistema para fora, para a vizinhança. Toda a termoquímica se baseia nisso, em rastrear esse fluxo. A aula que a gente viu usa um exemplo ótimo, bem didático, com um becker com água em cima de uma chapa de aquecimento. A água no becker é o nosso sistema. Isso. Quando a chapa está ligada, ela está mais quente que a água. Então o calor flui da chapa, que é a vizinhança, para dentro da água, e aí a temperatura da água sobe. Agora, o mais interessante é quando a gente desliga a chapa. A água tá lá, quentinha, 80 graus. E o ar em volta tá, sei lá, a 25. O fluxo inverte. Inverte completamente. O calor agora sai do nosso sistema, que é a água, e vai para a vizinhança, que é o ar. E aí a água esfria. A direção do fluxo de energia não é fixa, entende? Ela depende do estado do sistema e da vizinhança naquele momento. Ok, isso muda tudo. Então, aquele sinal de mais ou menos que a gente vê na química não é só matemática, é literalmente a direção da energia? Tipo uma seta apontando para dentro ou para fora do que eu estou estudando? É exatamente essa a lógica. Por convenção, a gente sempre olha da perspectiva do sistema. Certo, do nosso foco. Isso. Se o calor entra no sistema, ele está ganhando energia. Então, o fluxo de calor, que a gente chama de Q, é positivo. E o processo tem um nome, endotérmico. Endo significa para dentro. Ah, o exemplo clássico é o gelo derretendo, né? Se eu seguro um cubo de gelo, minha mão fica fria, porque o gelo, que é o meu sistema, tá puxando o calor da minha mão para poder derreter. A história do gelo é endotérmica. E a história da sua mão é o contrário. Sua mão, que é a vizinhança, está perdendo calor. Quando o sistema libera calor para a vizinhança, o fluxo Q é negativo. O sistema está perdendo energia. E esse é um processo? Exotérmico. Exo de para fora. O exemplo mais óbvio é o fogo. A madeira queimando é o sistema e ela libera uma quantidade absurda de energia na forma de calor e luz para a vizinhança. Faz todo o sentido. E o vídeo mostra um exemplo que eu achei muito legal de uma reação exotérmica que é dissolver cloreto de cálcio em água. É um sal que, quando a gente joga na água, esquenta tudo. Sim,
É o princípio daquelas bolsas de aquecimento instantâneo. A simples dissolução desse sal libera energia. É um ótimo exemplo de como a gente mede isso na prática. Mas antes, Certo. tem uma peça-chave que a gente precisa colocar no tabuleiro para finalmente resolver o mistério da praia. Tá, a gente já entendeu a direção do fluxo. Mas quente e frio ainda é meio vago, né? Como é que a gente sai da sensação e vai para os números? A resposta está numa propriedade de cada material chamada calor específico. Pensa nele como a personalidade de uma substância em relação ao calor. A personalidade? É um número que diz pra gente o quão teimosa uma substância é para mudar de temperatura. Tecnicamente, é a quantidade de energia em joules que a gente precisa para aquecer 1 grama dessa substância em 1 grau Celsius. Teimosa. Gostei da analogia. Então, uma substância com um calor específico alto é muito teimosa. Precisa de um monte de energia para se convencer a esquentar. Exatamente. E agora vamos aos números que a nossa fonte apresenta. O calor específico do cobre, por exemplo, é 0,38. O do alumínio é 0,90. Ok, são números baixos. Agora, o da água líquida é 4,18. Nossa, é mais de 10 vezes o valor do cobre. A água é extremamente teimosa. E essa teimosia, essa altíssima capacidade de absorver energia sem variar muito a própria temperatura, é o que torna a vida na Terra possível. Como assim? Se a água tivesse um calor específico baixo, que nem o da areia, que é por volta de 0,84, os oceanos iam ferver durante o dia e congelar à noite. As oscilações de temperatura seriam selvagens. A estabilidade do nosso clima depende desse número, 4,18. Uau! Então, o mistério da praia está resolvido. O sol manda a mesma energia para a areia e para a água. A areia, com o calor específico dela bem baixo, esquenta rapidinho. Isso, ela não tem muita capacidade de armazenar aquela energia. Já a água com calor específico altíssimo vai absorvendo toda aquela energia e a temperatura dela sobe, bem devagarinho. E o mesmo vale para o processo inverso. Quando o sol se põe, a areia, que não guardou muita energia, perde o pouco que tinha e esfria na mesma velocidade. A água, que passou o dia todo, carregando a bateria, agora começa a liberar essa energia lentamente. E por isso ela fica quentinha por mais tempo à noite. Ah, o famoso que-macete. Impossível passar pelo ensino médio sem ouvir isso. A fórmula é Q igual a m.c.ΔT. Isso mesmo. Ou seja, a quantidade de calor, o Q, depende da massa, o M, da personalidade do material, que é o calor específico, C, e do quanto a temperatura mudou, o ΔT. É incrível como essa equação pequena amarra tudo isso. É a ferramenta que permite que a gente saia da teoria e vá para os cálculos, para o mundo real. E a aula que a gente viu tem um exercício ótimo que mostra como essa personalidade é mais importante do que parece. Sim, é aquele que compara a água líquida com o vapor d'água. A pergunta é, o que libera mais calor? 1,4 mol de água líquida esfriando 90 graus ou 1,4 mol de vapor d'água esfriando os mesmos 90 graus? Exato. A massa é a mesma, a variação de temperatura é a mesma, a intuição poderia dizer que a quantidade de calor liberada seria igual, mas não é. Não é. Não é. O ponto crucial, como o vídeo mostra, é que o calor específico do vapor d'água é menos da metade do calor específico da água líquida. O vapor é muito menos teimoso que a água. Peraí, então, mesmo sendo a mesma substância, H2O, só a mudança de estado de líquido para gás muda completamente o jeito como ela lida com a energia? Completamente. E o resultado do cálculo é impressionante. Ao esfriar, a água líquida libera mais de 9.000 joules de energia. O vapor, nas mesmas condições, libera pouco mais de 4.000. Mais que o dobro? A água líquida libera mais que o dobro de calor. Isso mostra o poder do calor específico. Não basta saber a substância. A gente precisa saber em que estado físico ela está. Isso é muito contraintuitivo. A gente pensa no vapor como algo com mais energia, porque está mais quente, mas, na verdade, a água líquida é uma esponja de energia muito mais eficiente. Exato.
Tá, a gente consegue calcular isso tudo no papel, mas como os cientistas medem essa troca de calor na vida real? Não dá para só apontar um termômetro para uma fogueira e torcer pelo melhor, né? Não, seria um pouco impreciso. Para isso, eles usam um equipamento chamado calorímetro. Calorímetro? Isso. A versão didática que a fonte mostra é bem simples, mas é genial. É basicamente uma garrafa térmica de isopor. A ideia é criar um sistema quase perfeitamente isolado, uma prisão térmica, onde nenhuma energia escapa ou entra. Entendi. Então você coloca a reação para acontecer lá dentro e todo o calor que ela liberar ou absorver fica contido ali dentro. Precisamente. Geralmente, a reação acontece dentro da água no calorímetro. Se a reação libera calor, ela esquenta a água. Se ela absorve calor, ela esfria a água. E aí medindo a variação de temperatura da água e sabendo a massa e o calor específico dela. Igual a mc ΔT, para descobrir exatamente quanta energia a reação liberou ou consumiu. É assim que determinam as calorias de um alimento, por exemplo. Queimam uma amostra dele dentro de um calorímetro e medem o calor liberado. E isso nos leva de volta ao exemplo do cloreto de cálcio. A aula descreve um experimento. 1 grama do sal é dissolvido em 50 gramas de água e a temperatura sobe de 25 para 28,5 graus. Certo. O que os números nos contam aí? Fazendo as contas, a gente descobre que dissolver apenas 1 grama desse sal liberou cerca de 734 joules de energia. Uau! Foi essa energia que aqueceu a água em mais de 3 graus? Exato. Isso nos diz, numericamente, que é uma reação exotérmica bem potente. E a segunda parte do problema é um desafio de escala. Pergunta quanto sal seria necessário para causar um aquecimento ainda maior, de 9 graus. Isso. E a lógica é bem direta. Se 1 grama causou um aquecimento de 3,5 graus, para causar um aquecimento de 9 graus, que é umas 2,5 vezes maior, a gente vai precisar de uma quantidade proporcional de sal. Uma regra de 3 simples. Exato. E os cálculos confirmam. Precisaríamos de cerca de 2,56 gramas. Isso mostra que a quantidade de energia liberada é diretamente proporcional à quantidade de reagente que a gente usa. Ok, vamos juntar as peças então. A gente começou com uma pergunta simples sobre areia e água na praia e acabamos desvendando a base da termoquímica. Exato. O universo é dividido em sistema e vizinhança para a gente poder rastrear o fluxo de calor. Vimos que esse fluxo tem uma direção. Ou ele entra no sistema, num processo endotérmico, que nem o gelo derretendo, Ou ele sai do sistema num processo exotérmico, como o fogo, ou aquele sal se dissolvendo. E o sinal, positivo ou negativo, é a linguagem que os cientistas usam para descrever essa direção. Isso. E a grande revelação, pelo menos para mim, foi o conceito de calor específico. A tal da teimosia de cada material. É essa propriedade que explica por que a água é um regulador térmico tão fantástico, tanto na praia quanto para o planeta inteiro. Enquanto a areia e os metais mudam de temperatura num piscar de olhos. E é fundamental conectar isso ao quadro geral. Não é química abstrata. Não, é o dia a dia. São os princípios que regem porque uma panela de metal esquenta rápido, mas a comida dentro dela demora, como o clima funciona e até como o nosso corpo mantém uma temperatura constante. Não importa se lá fora está 10 ou 40 graus. É a física e a química operando em todas as escalas, do nosso corpo ao planeta, o que nos deixa com um último pensamento. A gente já estabeleceu que os oceanos, por causa do altíssimo calor específico da água, funcionam como um gigantesco amortecedor térmico para o planeta. Eles absorvem e liberam quantidades colossais de energia com pouquíssima variação de temperatura. E se estabiliza o nosso clima. Exato. Diante disso, quando a gente ouve em notícias sobre o clima que a temperatura média dos oceanos subiu 1 ou 2 graus, pode parecer pouco, mas agora que a gente entende a teimosia da água, a pergunta é: que implicações energéticas massivas, na casa de trilhões e trilhões de joules, estão por trás dessas pequenas variações? A escala de energia necessária para forçar uma mudança, mesmo que pequena, na temperatura de algo tão teimoso e vasto quanto os oceanos, é algo verdadeiramente astronômico.